Olá, seja muito bem-vindo a esta jornada transformadora. Essa não é apenas mais um curso de liderança, é o início de um novo capítulo na sua vida como líder. Aqui você será desafiado a olhar para dentro, alinhar seu coração, a desenvolver seus dons e a viver a liderança como Deus planejou para você. Porque no final das contas, liderar não é sobre cargos apenas, posições ou estratégias. Liderar é influenciar vidas, é construir um legado que vai muito além das nossas próprias mãos. E é exatamente para isso que esse curso foi criado, para formar líderes que lideram com o coração, com visão, com valores firmes e com um propósito claro. Você vai perceber logo nos primeiros minutos dessa jornada que não estamos aqui apenas para ensinar técnicas ou entregar conteúdos. Estamos aqui para caminhar juntos, para trilhar um caminho que transforma, de dentro para fora. Eu quero que você saiba desde agora que esse curso foi cuidadosamente planejado para te acompanhar em cada etapa da sua caminhada como líder. Aqui você vai encontrar reflexões profundas, ferramentas práticas e, acima de tudo, um chamado para viver a liderança de forma autêntica, intencional e frutífera. Talvez você esteja começando agora a liderar. Talvez você já tenha anos de experiência frente de equipes, ministérios ou projetos. Não importa onde você está. O que importa é onde Deus quer te levar. E acredite, Ele quer levar muito além. Muito além da liderança baseada apenas em tarefas. Muito além da gestão de pessoas. Muito além do simples cumprimento de funções. Esse curso é um convite para uma liderança que transforma vidas, edifica propósitos, que cria legados e que forma outros líderes para multiplicar a missão. Eu quero que você se sinta parte dessa missão. Quero que você saiba que não está sozinho, que nós estamos juntos nessa jornada. Eu sou Richard Manish, o idealizador desse curso. Sou mentor, coach, pastor e consultor com mais de 20 anos de experiência formando líderes, desenvolvimento de equipes e ajudando pessoas a descobrirem o seu propósito. Eu sou casado com a Cris, pai da Rebeca, do Miguel e da Caroline. Juntos nós fundamos o Ministério Vale da Honra e foi desse ministério, dessa caminhada com Deus e das muitas experiências com líderes em diferentes contextos que nasceu esse curso. Eu já estive no seu lugar, já enfrentei os desafios de liderar, já carreguei o peso que não era meu, já tentei fazer tudo sozinho. E já percebi a beleza de liderar em equipe com intencionalidade e fé. Eu sei o que é sentir pressão, cansaço e a solidão da liderança. Mas também sei o poder da transformação quando nos permitimos ser moldados por Deus e quando aplicamos princípios que geram frutos de verdade. Por isso, eu quero dizer, você está no lugar certo. Esse curso foi feito para você, para o seu chamado, para a sua missão, para o tempo que Deus quer fazer florescer através da sua vida. Aqui você vai ser desafiado, sim, mas vai ser encorajado, vai ser cuidado, vai ser capacitado e vai ser enviado para frutificar. Eu te convido a abrir o coração, a se entregar de verdade a essa experiência, a se permitir ser confrontado e também renovado. E a tomar a decisão hoje de não ser apenas mais um líder, mas ser um líder que influencia, que serve, que forma outros líderes e que multiplica o propósito de Deus por onde passar. Vamos começar junto essa jornada? Então, respira fundo, abre o coração e vem comigo. Esse é o seu tempo, esse é o seu chamado. Agora que já nos encontramos, é hora de entender o porquê dessa jornada.
Por que um curso de liderança e desenvolvimento de equipes? Por que investir tempo, energia e coração nisso? Por que você deveria caminhar conosco? Porque vivemos tempos desafiadores. Tempos em que a liderança é mais exigida do que nunca e, paradoxalmente, menos cuidada do que deveria ser. Enquanto as organizações demandam por produtividade e resultados, muitos líderes como você carregam o peso da responsabilidade sem receber o suporte necessário. Muitos estão sobrecarregados, desmotivados. Em alguns casos, até mesmo sozinhos. A verdade é que em muitos lugares a formação de novos líderes é negligenciada. Falta um olhar intencional, falta um processo claro, falta uma cultura de desenvolvimento. E sabe o que acontece quando a liderança não é cuidada? Formamos ajudantes, mas não formamos sucessores. Criamos dependência, mas não multiplicamos a visão. Repetimos tarefas, mas não construímos um legado. Essa não é a liderança que Deus sonhou para você. Essa não é a liderança que transforma. A liderança verdadeira, a liderança que gera frutos, a liderança que impacta o reino de Deus é aquela que forma outros líderes. Como disse Peter Drucker, um dos pais da administração moderna, a única definição de líder é alguém que tem seguidores. Mas será que você está cercado de seguidores ou está formando sucessores? Essa é uma pergunta que precisa nos confrontar. Porque o nosso chamado não é apenas fazer bem o que fazemos. É formar outros que farão ainda melhor. No contexto cristão, isso ainda é mais sério. Há ministérios sobrecarregados, igrejas sem novos líderes, equipes cansadas porque falta intencionalidade no desenvolvimento de pessoas. Falta cultura de discipulado, falta coragem para delegar e confiar. Mas sabe o que é mais triste? Muitos líderes estão exaustos, não porque o ministério seja pesado demais, não porque carregam sozinhos um peso que deveria ser compartilhado. É exatamente por isso que esse curso existe. Esse curso existe para romper o ciclo do líder solitário, para ajudar você a construir uma liderança saudável, estratégica e multiplicadora. Aqui você vai aprender a desenvolver a sua identidade como um líder. Você vai aprender a melhorar a sua comunicação, a sua influência, a construir uma cultura sólida na sua equipe. E o mais importante, formar novos líderes que caminhem com você e depois de você. Porque liderar sozinho não é sustentável, não é saudável, não é bíblico. Lembre-se do que disse Craig Groeschel. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir longe, vá acompanhado. Esse curso é o seu mapa para ir longe, para construir uma liderança que não depende apenas da sua força, mas que multiplica dons, talentos e chamados. É um convite para alinhar sua liderança com os princípios do reino de Deus. Para liderar não apenas por tarefas ou títulos, mas por um propósito eterno. Aqui você vai ser desafiado a sair da teoria e colocar em prática um modelo de liderança transformadora. Uma liderança que começa dentro de você. Passa pelos seus relacionamentos, gera resultados com excelência e se perpetua ao formar outros líderes. Porque, como Jesus ensinou, o maior entre vocês será o servo de todos. Marcos 10, 44. Seja você líder de célula, pastor, coordenador de ministério, empreendedor, empresário, supervisor, esse curso é para você. Para ajudar você a destravar o potencial que Deus colocou na sua vida. Para preparar você a levantar novos líderes com intencionalidade e fé. Para equipar você a construir uma cultura saudável que sustente sua missão. Aqui você vai encontrar fundamentos bíblicos, ferramentas práticas
e um caminho claro para transformar o seu jeito de liderar. Porque a liderança não é sobre você, é sobre as vidas que Deus confiou a você. É sobre formar outros, é sobre criar legado, é sobre expandir o reino de Deus. Eu quero que você saiba, esse curso não é apenas um conjunto de aulas. É um chamado, é uma convocação, é um convite para viver a liderança como Deus planejou. Agora é com você. Você está pronto para alinhar a sua liderança com o chamado de Deus? Você está pronto para multiplicar sua influência, formar outros líderes e deixar um legado que vai além do seu tempo? Então vamos juntos, porque esse curso existe por sua causa. Porque a liderança que transforma não pode esperar. Agora que você entendeu o porquê desse curso, é hora de falar sobre como você deve caminhar por essa jornada. Porque essa transformação, ela não acontece apenas pelo que você aprende. Ela acontece principalmente pela postura que você escolhe ter. Deixa eu fazer uma pergunta. Como que você está chegando aqui? Chegando com expectativas? Com pressa? Chegando com o coração aberto ou apenas querendo mais conteúdo? Chegando disposto a ser moldado ou apenas buscar ferramentas rápidas? A sua postura vai definir o impacto desse curso na sua vida. Por isso, eu quero te apresentar 7 posturas essenciais que vão te ajudar a viver essa jornada de forma profunda, transformadora e frutífera. Primeira postura: humildade para aprender. Sem humildade não há crescimento. A Bíblia nos lembra: a sabedoria está com os que recebem conselhos. Provérbios 3:10. Liderar começa com a disposição de ouvir, de aprender com Deus, com a palavra, com as pessoas. Aqui você vai encontrar conceitos que talvez desafiem a sua forma de pensar. Abra o coração, receba, reflita, permita-se crescer. A segunda postura é disposição para o autoconfronto. Liderar é, antes de tudo, liderar a si mesmo. E isso significa encarar o espelho. Ao longo desse curso, você vai ser desafiado a olhar para dentro, a identificar pontos cegos, reconhecer padrões que precisam ser quebrados, a admitir que, às vezes, o maior obstáculo para o crescimento da sua liderança é você mesmo. A terceira postura é prontidão para aplicar. Não basta apenas acumular conhecimento. Se você não aplicar, nada muda. Tiago 1:22 diz: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cada módulo desse curso vai trazer desafios práticos. Coloque a mão na massa. Não tenha medo de testar, ajustar, experimentar, porque é na prática que a transformação acontece. Agora, a quarta postura é um coração ensinável. Líderes sábios não param de aprender. Provérbios 9, versículo 9 diz assim: instrua o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Mesmo que você tenha muitos anos de liderança, ainda há algo novo para descobrir. O líder ensinável é aquele que escuta conselhos, que valoriza feedbacks e que reconhece que sempre há espaço para crescer. A quinta postura é espírito de serviço. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Marcos 10:44 nos lembra que quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. A verdadeira liderança não busca a glória pessoal. Ela busca levantar os outros. Ela se alegra em ver o crescimento dos liderados. Ela celebra o sucesso do time. E aqui nesse curso, o seu desafio será exatamente esse: liderar como quem serve, servir como quem inspira
Inspirar como quem levanta outros para irem ainda mais longe. A sexta postura é coragem para multiplicar. Multiplicar exige coragem. Coragem para confiar, coragem para delegar, coragem para abrir mão do controle e permitir que outros cresçam mesmo que errem. A segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: E o que de mim ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, você foi chamado para ser um líder solitário. Você não foi chamado para ser um líder solitário. Você foi chamado para formar outros líderes e isso exige fé no processo e coragem para liderar. A sétima e última postura é o comprometimento com o processo. Transformação leva tempo. Liderança não é um evento, é um processo. Gálatas 6:9 nos encoraja: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Se você quer crescer, precisa se comprometer com o processo. Módulo após módulo, desafio após desafio, reflexão após reflexão, esse curso vai moldar você. Mas o molde só se completa com perseverança. Eu quero que você entenda, esse curso não é para quem só quer mais um certificado, não é para quem quer uma fórmula rápida, é para quem está disposto a ser moldado por Deus, a ser forjado no fogo da prática, a ser enviado com propósito. Se você adotar essas posturas, se você caminhar com humildade, coragem, fé, perseverança, eu posso garantir você não será o mesmo ao final dessa jornada. E a sua liderança vai frutificar de formas que você nem imagina. Então, qual vai ser a sua postura? Eu te convido a dizer hoje em coração, com o coração, dizer assim: Senhor, molda a minha vida, forma meu caráter, ensina-me a liderar como o Senhor lidera. Agora que você já compreendeu a importância da postura nessa jornada, eu quero compartilhar com você algo muito especial. Algo que será o fio condutor de tudo o que vamos trabalhar aqui. Algo que você vai ouvir repetidamente, que você vai anotar na sua apostila, que você vai carregar no coração e que, eu oro, vai se tornar um princípio vivo na sua liderança. É a nossa regra de ouro. Então presta atenção, anota, grava no teu coração, anota assim, ó. Você não foi chamado para liderar sozinho, mas para formar outros que formarão outros. Eu vou repetir porque isso é mais do que uma frase bonita. É um princípio de vida, de ministério, de propósito. Você não foi chamado para liderar sozinho, mas para formar outros que formarão outros. Essa é a essência da liderança transformadora. Essa é a essência do reino de Deus. Esse é o padrão que Jesus nos ensinou. Jesus não apenas pregou para multidões, ele formou 12. 12 que formaram outros. 12 que mudaram o mundo. Paulo formou Timóteo. Timóteo formou outros. E assim o evangelho chegou até nós. Agora é a sua vez. A liderança que Deus está te chamando a viver não é sobre você. Não é sobre o que você pode fazer ou sobre quanto você pode realizar sozinho. É sobre quem você vai levantar, é sobre quem você vai formar, é sobre quem vai continuar depois de você. Sabe o que eu aprendi nesses anos caminhando com líderes? Uma liderança que foca apenas em resultados imediatos pode até impressionar por um tempo, mas ela não dura. Ela não deixa legado. Ela não gera movimento. Por outro lado, uma liderança que foca em formar pessoas pode até parecer mais lenta no começo, mas ela constrói algo que atravessa gerações.
E essa é a liderança que eu quero viver. Essa liderança é que eu quero ver você viver. Uma liderança que multiplica, que libera, que cria uma cultura, uma liderança que forma discípulos, mentores, sucessores. Você não foi chamado para ser um herói solitário. Você foi chamado para ser um formador de heróis. Como diz Dave Ferguson no livro Formador de Heróis, você não se torna um herói por brilhar. Você se torna um herói por ajudar os outros a brilhar. É isso. Esse é o nosso chamado. Esse é o propósito maior. Esse é o legado que vale a pena deixar. Eu quero te desafiar agora. Aí no seu caderno, na sua apostila, onde for, escreva essa frase. Eu não fui chamado para liderar sozinho. Eu fui chamado para formar outros que formarão outros. Repita isso para você mesmo, em voz alta, se possível. Eu não fui chamado para liderar sozinho. Eu fui chamado para formar outros que formarão outros. Essa é a frase que vai ecoar ao longo de todo esse curso. Ela vai aparecer nas suas reflexões, nos desafios práticos, nos roteiros de aula, nos vídeos. Porque toda liderança verdadeira começa aqui, no reconhecimento de que você não é o fim. Você é o elo, você é o canal, você é o instrumento de Deus para levantar outros. Agora imagina comigo, se cada pessoa que fizer este curso decidir formar um novo líder, e esse novo líder formar mais um e assim por diante, você consegue imaginar o impacto disso? Quantas vidas seriam transformadas? Quantos ministérios seriam fortalecidos? Quantas equipes seriam renovadas? Quantas culturas saudáveis seriam criadas? Esse é o movimento que Deus quer gerar através de você. E esse curso é o seu ponto de partida. Então, guarda essa frase no coração. Repete sempre que precisar lembrar do propósito. Ensina isso para os outros. Viva isso na prática. E nunca, nunca se esqueça. Você não foi chamado para liderar sozinho, mas para formar outros que formarão outros. Chegamos ao final desse nosso encontro introdutório e eu quero de coração te dizer algo muito importante. Você está diante de uma oportunidade única. Uma oportunidade de transformar a sua liderança, de mudar a forma como você se enxerga como líder e, mais do que isso, de impactar vidas, de multiplicar dons, de deixar um legado eterno. Eu sei que às vezes a caminhada da liderança pode ser solitária. Eu sei que as demandas são muitas, que o tempo parece pouco, que as responsabilidades pesam, mas eu também sei que quando você entende o porquê você lidera, quando você descobre o como liderar de uma forma estratégica e saudável, quando você aprende a formar outros, então o peso se torna leve. A jornada ganha propósito, a missão se torna clara e o seu impacto se multiplica. Esse curso é mais do que conteúdo, é mais do que técnicas, é mais do que ferramentas. Esse curso é um chamado, é um convite para você se tornar líder que Deus te criou para ser. É uma convocação para você se posicionar, para você sair dessa inércia, para você deixar de ser apenas mais um e se tornar um formador de heróis. Eu sei que você pode estar pensando, será que eu consigo? Será que eu tenho o que é preciso? Será que agora é o momento? Eu quero te dizer sem hesitar, sim, você consegue. Sim, você tem tudo o que é preciso porque Deus colocou dons em você. Sim, agora é o momento. Porque a liderança é um chamado para o agora, não é para amanhã, não é para depois, é para hoje.
A palavra de Deus diz assim em Eclesiastes 11:4: aquele que observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Se você ficar esperando o momento perfeito, ele nunca vai chegar. Se você ficar esperando se sentir pronto, você nunca vai agir. E agora é hoje. O que você vai fazer com o chamado que Deus colocou sobre a sua vida? O que você vai fazer com os talentos que Ele te deu? O que você vai fazer com as vidas que Ele confiou a você para liderar? Eu quero te convidar a dar o primeiro passo, a mergulhar de cabeça nessa jornada, a abrir o coração para ser transformado e se permitir ser moldado, desafiado, encorajado. Cada módulo desse curso foi desenhado com um propósito claro: te ajudar a crescer como líder, a entender a sua identidade, a sua missão, a sua estratégia, a construir uma liderança que inspira e transforma, a formar novos líderes, a criar uma cultura saudável na sua equipe, no seu ministério, na sua empresa. E mais do que isso, esse curso foi feito para te lembrar que você não está sozinho. Nós estamos juntos nessa jornada. Eu estou aqui para te acompanhar. Outros participantes estão aqui para compartilhar experiências. E, acima de tudo, o Espírito Santo está com você, te capacitando, te fortalecendo, te direcionando. Então, eu quero que você tome uma decisão agora. Decida não ser apenas mais um líder ocupado. Decida ser um líder intencional. Decida não apenas fazer, mas formar. Decida não apenas liderar, mas multiplicar. Porque é isso que o mundo precisa. É isso que o reino de Deus precisa. É isso que Deus espera de você. E agora é com você. Eu te convido a seguir em frente. Entre de cabeça no módulo 1. Quando eu abrir sua apostila, mergulhar nos vídeos, nas reflexões, nos exercícios. Viva essa experiência de forma transformadora. Lembre-se, você não foi chamado para liderar sozinho, mas para formar outros que formarão outros. Eu acredito em você. Eu estou com você. E eu oro para que esse curso seja o ponto de partida de uma nova estação na sua vida. Vamos juntos? A jornada começa agora. Nós nos vemos no primeiro módulo.